tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Servo perfeito. Em Isaías 53 é o coração de todas as profecias. Diga glória a Deus. Nenhuma profecia é tão clara em sua mensagem quanto esta, tanto sobre a humilhação como sobre a exaltação do Senhor. Ela é citada frequentemente, né? A passagem de Isaías, o texto de Isaías 53, ela é citada frequentemente no livro de Mateus, capítulo 8, verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos, aleluia, era só um minutinho, capítulo 8, verso 16 e 17. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém? Então a palavra do Senhor nos fala, né, que o texto de Isaías 53, os versículos de Isaías 53, é uma das maiores e é o coração de todas as profecias. Nenhuma profecia é tão clara em sua mensagem quanto essa, tanto sobre a humilhação como sobre a exaltação do Senhor. Ela é citada frequentemente também lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 32 e 33, vai dizer assim, aleluia, glória a Deus. Capítulo 8, verso 32 e o verso 33, vai dizer assim, aleluia. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como estava mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirada o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Nessa passagem, Filipe vai explicar para o eunuco Etíope, que estava lendo essa passagem de Isaías, essa passagem do capítulo de Isaías de 53, e por esta passagem o Filipe começa a pregar o evangelho, pegar Jesus Cristo, porque o eunuco vai perguntar para Filipe de quem ele está falando, dele mesmo ou de uma outra pessoa. E por essas escrituras, Filipe começa a pregar a palavra para o eunuco, e ali ele recebe o Senhor Jesus no seu coração, ele aceita o Senhor Jesus, e no finalzinho desse capítulo 8, ele vai perguntar para Filipe, o que devo fazer para ser salvo? E Filipe falou assim: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então parou a carruagem, e ali ele recebeu o batismo sobre a sua vida, recebeu o batismo e foi batizado e voltou para sua casa alegremente. Nessa noite nós estamos diante desse Jesus, que através de uma escritura sagrada, um homem eunuco de Etíope, ele aceita o Senhor Jesus, assim como eu também, você, através da escritura sagrada, nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E hoje nós estamos aqui glorificando a Ele em memória de tudo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Diga aleluia. Nesta semana, como eu estava dizendo para a igreja, foi uma semana em que o Senhor tratou muito conosco através da nossa fé. E o Senhor nos deu vários exemplos, não só na quarta-feira, mas também na sexta-feira, a respeito da fé. E uma das coisas na sexta-feira que o Senhor falara conosco foi acerca daquele centurião
ele manda alguém ir atrás de Jesus porque o seu servo estava doente. E ele roga que Jesus o curasse. E então Jesus acompanha e vai até a casa daquele centurião. Mas aquele centurião, ele não permite que Jesus entre na sua casa, porque ele diz: Jesus, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Ele não aceita o Senhor Jesus. Ele só falou para Jesus assim: Jesus, diz apenas uma palavra, porque uma palavra do Senhor e o meu servo ficará curado. E Jesus vai virar para aquele homem, vai virar para todo mundo: eu nunca vi tamanha fé como essa. Porque muitas das vezes nós vemos Jesus operar algo extraordinário e nós não temos fé. Aquele centurião, ele ouve falar de Jesus e manda ir atrás de Jesus para que Jesus curasse o seu servo. Como Raabe, assim também eu trago o texto do Novo Testamento com o Velho Testamento e coloco Raabe também. Ela ouve falar de Jesus, ela não tinha sido impactada com aquilo. Aliás, Jesus é Deus. Então às vezes a gente vai falar de Jesus no Velho Testamento, as pessoas ficam: mas não era Jesus que estava lá. Jesus era Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele está no tempo todo, ele está de Gênesis em Apocalipse. Ele é de Gênesis a Apocalipse. Toda passagem nós vamos encontrar o mover de Deus, o mover da Trindade, o mover de Jesus Cristo. Então a gente vai ver, comparar Raabe, ela ouve falar das grandezas de Deus, ela ouve falar durante 40 anos em que o povo estava no deserto, Jericó tinha sido bombardeado constantemente acerca daquilo que o Deus sem rosto estava fazendo, e aquela mulher, ela aceita no seu coração aquele Deus que fazia maravilha no meio do seu povo, e quando tem uma oportunidade, ela toma posse daquela oportunidade, salva a sua casa, salva a sua família, livra a sua família de toda a condenação, que Jericó já estava condenada, e vive algo extraordinário, e vai para a genealogia de Jesus Cristo. Deus nos trouxe aqui nessa semana, na semana da fé, para que você busque no reino do Senhor a fé, que a sua fé cresça cada dia mais. E falando sobre fé, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos certa vez falaram para Jesus: Jesus, acrescenta-nos a fé. A única vez que eles falaram assim: Jesus, acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque Jesus disse algo: ama. Quando Jesus falou assim, quantas vezes, eles perguntam quantas vezes devo perdoar, aí o Senhor Jesus não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, e neste momento os discípulos disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé, que nós devemos amar o nosso próximo, perdoar as pessoas, e neste momento é que nós precisamos que a nossa fé seja acrescentada em nossas vidas. Quando nós fala de perdoar, quando fala de amar aquelas pessoas que nos faz mal, é neste momento que nós temos que usar as escrituras, pedir ao Senhor. Em outra passagem, o Senhor vai dizer que o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é fé, e nós precisamos ter fé. Raabe teve fé para esconder os espias. Raabe teve fé para falar para o rei de Jericó que ela não estava, que os espias tinham entrado na casa dela, mas que ela já tinha mandado embora, mas ela deixou eles bem guardadinhos lá, foi lá e falou assim: olha, eu sei o que Deus está fazendo na vida de vocês, eu sei que Ele já tomou o pavor, já toma conta de nós, então eu peço que lembra de mim quando Deus tomar essa cidade. Ela teve fé, que ela sabia o que Deus ia fazer, e às vezes, aleluia, voltando para o centurião e finalizando esse conceito aqui, esse pensamento, muitas das vezes nós vemos Deus fazer algo grande, mas nós não acreditamos, como o centurião, como Raabe, que não via, e tinha gente próximo de Jesus, que via o mover de Jesus, viu transbordar de Jesus e não acreditava. Como esse eunuco ele não tem oportunidade de conhecer Jesus, mas ele lê as escrituras, ele vem para Jerusalém, ele faz o que tem de fazer, ele pega as escrituras para levar para a tua casa, mas no meio do caminho ele começa a ler as escrituras. Aí o livro de Isaías, o pergaminho, na verdade não era uma Bíblia, era o pergaminho, as pessoas compravam os pergaminhos
né? E levava para fazer as leituras na sua casa, e ele leva aquele pergaminho e começa a ler, e Deus lá do céu viu a sede daquele homem de conhecer o Senhor Jesus, porque ele estava lendo uma das profecias que fala sobre o Senhor Jesus, né? Mesiânica, que é o Isaías 53, e ali o Senhor manda, porque quando Deus vê que você tem sede, quando Deus vê que você sente necessidade de conhecê-lo, Ele não deixa você na escuridão. Se você não consegue descobrir sozinho, Ele vai enviar alguém até você, que vai sentar com você, como fez Filipe. Ele enviou Filipe até aquele eunuco, sentou com ele no carro, explicou as escrituras, e sabe, quando termina de explicar as escrituras, aquele homem pergunta: o que devo fazer para ser salvo? O que me impede, na verdade, o que me impede de ser batizado? Eu estou vendo água ali. O que me impede de ser batizado? O eunuco falou: nada te impede. Você crê? Eu creio pelas escrituras, pela mensagem que você pregou hoje. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Então desceu do carro e foi batizado. O mesmo Deus, a mesma fé que te trouxe aqui nesta noite, não deixa ela desfalecer no meio das lutas, no meio das provas. Continue com esta fé, continue com essa esperança, mesmo que esteja pouquinha, porque a própria palavra do Senhor Jesus vai dizer, se você tiver, ele pregou nessa semana, o Senhor falou nessa semana conosco também, o pai roga a Jesus que expulse o demônio dos seus filhos, e ali Jesus vai virar, ó geração incrédula, falo de fé, até quando estarei convosco? E aí mandou trazer o menino, até desde quando que o demônio faz isso no corpo dessa criança? O pai responde, Jesus expulsa o demônio do corpo daquela criança, e os discípulos chamam Jesus à parte. Jesus, por que nós não podemos expulsar o demônio do corpo dessa criança? Jesus disse para ele: falta de fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, transporta por outro lado, ele transportará. Mas há caça de demônios que só sai com jejum e oração. Nessa semana da fé, e no reino de Deus, o mover lá é fé. Nesse quinto elo, que nós possamos convidar o Senhor para acrescentar em nós fé, como a fé do centurião, que disse para o Senhor Jesus: não entra na minha casa, porque eu não sou digno de ficar debaixo do mesmo telhado que o Senhor é santo. Aquele homem reconheceu a majestade santa, com essa atitude: eu não sou digno de estar no mesmo lugar que o Senhor. O Senhor é precioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo. Quero só uma palavra do Senhor. Eu não preciso de mais nada, só uma palavra. E esta fé é que eu ministro na tua vida, na minha vida. Que nós tenhamos esta fé que moveu este homem, de tamanha maneira que foi o Espírito Santo que falou pela boca dele, né? Você não precisa, você pode dizer isso aí, que qualquer coisinha que ele falar, o seu servo ficará curado. Amém, igreja? Amém. Senhor, neste momento, Deus, neste quinto elo em que o Senhor nos traz, nós oramos ao Senhor, que a igreja seja cheia de fé, que a igreja cheia do Espírito da fé. Eu não posso deixar, Pai, de ministrar nesse culto os frutos do Espírito, que são, meu Deus, para a honra e glória do Senhor. Que os frutos do Espírito são, Pai, amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Senhor, eu quero estes frutos na minha vida. Eu profetizo esses frutos na vida da tua igreja.
E nesses 9 frutos, ó Pai, o espírito da fé, que ele cresça dentro de nós. Se nós não temos, ó Pai, que nós recebemos nesta noite o espírito da fé sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor mais: o Senhor glorificou a Deus em plena obediência. Que você glorifique ao Senhor, assim como o Senhor Jesus, em obediência. O Isaías 53 é o coração de toda a profecia. E aqui também o Senhor Jesus, ele obedece a Deus. Ele, em plena obediência, ele glorificou a Deus. Então o Senhor nos chama para nós glorificar o Senhor através da obediência. Mesmo que você não tiver afim, obedeça ao Senhor. Leia um versículo bíblico, leia um texto bíblico, acenda no seu coração, fazer uma campanha. Senhor, eu me coloco nesta campanha em favor, Pai, da minha vida, do meu casamento, do meu lar, dos meus sonhos. Vá para a presença do Senhor. Jesus, ele obedeceu, ele glorificou a Deus sendo obediente aos cultos, obediente à oração. Jesus nunca deixou de buscar em oração, porque Jesus, ele testemunhou para mim e para você, igreja, o que é no reino dele. O reino dele tem obediência, no reino de Deus tem obediência, e o Senhor diz: venha sobre vós o meu reino. Então é necessário que neste tempo nós sejamos o quê? Obediente naquilo que o Senhor está falando, obediente naquilo que o Senhor está direcionando para nós estarmos fazendo, obediente a caminhar na presença dele, a se esforçar, a andar e dizer: Senhor, agora neste momento eu preciso exercer o que eu estou pedindo, porque eu estou aqui pregando para você, eu estou aqui pregando para mim. Ei, não pense você que eu não preciso disso, porque às vezes eu vou caminhando pela rua, eu estou caminhando, eu estou vendo que está acontecendo alguma situação difícil, eu estou dizendo: Senhor, agora é o momento de eu exercer os frutos do Espírito. Porque você quer, acrescenta-me fé, acrescenta-me longanimidade, acrescenta-me benignidade. E como é que isso vai ser acrescentado em nossas vidas, igreja? De maneira que vai acontecendo as coisas no nosso dia a dia, de maneira que nós vamos recebendo a notícia. É aí que nós vamos exercer a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o amor, o gozo, a paz, a temperança. É nesse momento em que as situações vão acontecendo, que as lutas vão aparecendo, que as dificuldades vão aparecendo, é que você vai exercer a fé do centurião. Senhor, apenas uma palavra hoje vai mudar todo o meu dia. Deus, o céu está esperando nós dizer isto. Senhor, meu dia está assim, mas apenas uma palavra do Senhor para que esta situação mude. Mas nós não mandamos nada para o céu, nós não mandamos nada para o céu, ao contrário, mandamos um para o outro. O que o outro pode fazer? Nós temos que dizer para aquele que pode fazer algo em nossas vidas, dizer como o centurião: Senhor Jesus, está acontecendo isso aqui em casa, mas só uma palavra do Senhor basta. E o Senhor já disse para mim, no culto anterior, que o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. Então não vai me faltar ânimo, nem força, nem perseverança para correr atrás dos meus e dos objetivos da minha família. Um anjo do Senhor matou mais de 100 e tantos mil pessoas. Um anjo do Senhor. Imagina uma palavra do Senhor. Então eu tomo posse. O Senhor é o meu Emanuel, o Senhor é meu Deus conosco. Ele foi um servo justo de Deus, ninguém podia culpá-lo de algum pecado. Jesus foi um servo justo. Seja justo na maneira de tratar, quando está no mercado, quando está no caixa,
quando está diante de situação, seja justo em todo o tempo, justo com quem está do seu lado, porque Jesus é justo. Não adianta nós servir o Senhor Jesus, aceitar o Senhor Jesus e não querer fazer as mesmas coisas que o Senhor Jesus fez. Ele foi justo. É impossível nós sermos o Senhor Jesus, mas nada nos impede de nos aproximar dia após dia, através da nossa atitude, como Jesus. Pequenas atitudes nossas já demonstram que nós é servo. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Foi o exemplo perfeito. Todos os seus discípulos aprenderam e continuam aprendendo dele. Ele foi um exemplo perfeito. Me falta tempo de eu colocar todos os versículos aqui para vocês, mas eu posso preparar com todos esses versículos que estão aqui para nós meditarmos. Ele sofreu, teve um sofrimento, agradou o Senhor moê-lo, agradou Deus moê-lo, sofreu indizivelmente no seu corpo, por meu amor e por amor a você. Sofreu no espírito por Judas, Pedro e todos os discípulos que os deixaram através da influência diabólica, e sofre por nós também hoje. Muitas vezes nós deixamos o Senhor por poucas coisas. As características do seu sofrimento: foi ferido por Deus, homens maus foram meramente instrumentos para ferir o Senhor. Homens maus cuspiram nele, colocaram coroa de espinho nele, maltrataram ele, né? Tornou-se o sacrifício pelo pecado, sacrificou por nós naquela cruz do Calvário. Ele justificará a muitos e perdoará seus pecados. O Senhor Jesus, ele me justifica, ele te justifica e justificará muitas pessoas e perdoará o pecado de muitas pessoas, mas para isso é necessário nós abrirmos nossos lábios e adorar o nome dele. Amém? O Senhor Jesus, ele vai pregar para mim em Mateus, ele vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és o Deus do impossível. Venha o teu reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. Glória, 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 glórias. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No reino do Senhor, igreja, não tem tristeza, não tem angústia, não tem discussões. E nos dias atuais, nós temos que buscar o reino do Senhor para nós sermos curados, porque no reino dele não tem doença. Se ele pediu para nós buscarmos o reino dele, no reino dele não tem confusão, não tem mentiras, não tem intriga. Que nós possamos buscar o reino do Senhor, para nós viver segundo a vontade dele. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante. No nome de Jesus.